A paz do Senhor para todos. Neste dia eu quero compartilhar um testemunho, algo que aconteceu comigo há alguns anos atrás e que me marcou. Então, o que é bom a gente tem que compartilhar. Mas em Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica em ação de graça. Então não fique ansioso, não fique preocupado com o dia de amanhã. Viva cada dia, viva hoje. Lá no deserto, quando Deus falou para o povo de Israel: olha, eu vou mandar maná, mas é para pegar só para hoje. E alguns teimosos iam lá e pegavam para outro dia. E aquele maná no outro dia estava podre, estragado, cheio de bicho. Então isso nos mostra que o Senhor Jesus quer que nós vivamos cada dia, um dia de cada vez. Não fique preocupado com o dia de amanhã, pensando no que vai acontecer, mas se preocupe com o hoje, com o agora. Viva cada dia o seu dia, né? Como diz a Bíblia, basta cada dia o seu mal, basta cada dia as preocupações que nós temos. Então, que as suas preocupações sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Leve ao Senhor, porque Ele cuida de você. Eu quero contar para os irmãos algo que aconteceu comigo logo recém-casada, há muitos anos atrás, quando eu morava na cidade de Caraguatatuba. O meu marido, ele entrou em algumas dívidas e não tinha como pagar essas dívidas, eram dívidas altas. Então ele sentou comigo, nós conversamos e ele falou assim: amor, vamos vender a casa e vamos quitar essas dívidas. E eu concordei com ele. Nós vendemos a casa, a nossa casa, e ele quitou aquelas dívidas. Sobrou um pouco de dinheiro e nós fomos para outra cidade, morar em outra cidade. Compramos uma casa pequena, inferior à que a gente tinha, e fomos morar em outra cidade. Só que ele ficou na cidade onde eu morava, Caraguatatuba, ele ficou ali porque ele trabalhava na Sabesp nessa época. E ele tinha que cumprir o aviso. Então ele foi na frente com a mudança, levou a mudança e voltou para trabalhar. E eu fui de ônibus com as crianças e fiquei lá nessa cidade. Então ele me deu uma quantia de dinheiro e falou assim: olha, amor, você vai no mercado, faz uma compra e economiza, porque eu não tenho mais dinheiro. Eu não tenho mais dinheiro, então eu fui no mercado, naquela cidade onde estava morando. Fui no mercado, fiz uma compra com o dinheiro que deu, né? E com aquilo a gente foi vivendo. Levei a nossa carta carta de mudança, né? Que todo nós que congregamos sabemos que se você vai para uma cidade passear, você leva uma carta de recomendação. Se você vai de mudança, você leva uma carta de mudança. Então eu levei a minha carta de mudança, entreguei para o pastor daquela igreja e estava congregando ali com os irmãos, as irmãs. E a vida foi seguindo. E chegou um tempo que aquela comida começou a acabar. O leite das crianças começou a acabar, o Toddy, e eu comecei a ficar preocupada. E um certo dia, isso era num sábado, eu olhei o leite da minha menina, ela tinha 2 anos na época, o meu filho mais velho tinha 7. E eu olhei o leite e falei: Senhor, o leite está acabando. Senhor, o que eu vou fazer? Meu marido ainda vai demorar a voltar. Naquele tempo, irmãos, não tinha zap como hoje, né? WhatsApp, telefone. Naquele tempo era orelhão, cartão, ficha. Então era tudo mais complicado. E eu não quis incomodar o meu marido porque eu sabia que ele não tinha dinheiro. Então eu fui para o joelho, fui falar com Deus. Como diz lá em Filipenses, onde eu li: não estejais inquietos, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. E eu fui falar para o Senhor, falei: Senhor, eu estou nessa cidade tem pouco tempo, Senhor, eu não conheço ninguém que pode me ajudar aqui. Senhor, me socorre. E eu coloquei a minha boca no travesseiro e gritava para os vizinhos não escutar. Eu gritava: Senhor, socorro, socorro, Senhor. Socorro, Senhor, me ajuda. Eu até me emociono quando eu lembro disso, sabe, irmãos? Algo me marcou muito. E eu quero dizer que o Senhor cuida de você, o Senhor cuida de nós. E eu gritava: Senhor, socorro, Senhor, me ajuda. Senhor, o leite que tem aqui só dá para amanhã. Então, eu passei aquela noite chorando e clamando ao Senhor. E chegou o domingo, eu levantei, dei o último leite que tinha para as crianças, o último que tinha eu dei para eles e falei: vamos para a escola dominical. E eu fui para a escola dominical com minhas 2 crianças. Quando acabou a escola dominical, como é de costume, nós gostamos de nos cumprimentar, abraçar. E a paz do Senhor daqui, a paz do Senhor dali. Veio uma irmã até mim e falou assim: irmã Verônica, a paz do Senhor, tudo bem? Eu falei: paz do Senhor, irmã, tudo bem.
E aí ela olhou para mim de novo e falou assim: irmã, tá tudo bem? E eu falei: irmã, tá tudo bem, graças a Deus. E ela perguntou de novo: irmã, tá tudo bem? E eu falei: irmã, tá tudo bem, graças a Deus. Mas por que você está perguntando tanto se está tudo bem? Ela falou assim: olha, irmã, essa noite eu não dormi. Todas as vezes que eu fechava o olho, Deus me mostrava você chorando. Eu não consegui dormir, mas todas as vezes que eu fechava o olho, você estava ali chorando diante de mim. Deus me mostrava você chorando. O que está acontecendo, irmã? Eu posso te ajudar? Irmãs e irmãos, aquilo, nossa, eu me derramei em lágrimas, porque eu sabia que era Deus que tinha falado com ela. De alguma forma, Deus incomodou ela para me ajudar. E aí eu contei a minha história para ela, o que eu estava precisando, necessitando. Aquela irmã foi no mercado, fez uma compra, me abençoou. E aquela compra durou até o meu marido chegar. Passou até, né? Porque o meu marido faltava alguns dias ainda para ele chegar. Não me lembro bem se era uma semana, 15 dias, eu não me recordo. Mas aquela compra deu e sobrou. Ela comprou de tudo. Deus me abençoou usando aquela mulher. Então eu quero dizer para você nesse dia que Deus cuida de você. Não se preocupe. Não se desespere. Entregue a Ele aquilo que você precisa. Converse com Ele em oração. Outro dia, nesta mesma cidade, nesta mesma ocasião, antes do meu marido retornar, eu estava subindo um morro muito alto com duas crianças, com os meus dois filhos, o sol estava muito quente, e eu falei para Deus em pensamento, eu falei: Senhor, eu estou com muita vontade de comer macarrão com carne moída. Ó, Senhor, mas eu não tenho dinheiro, o Senhor sabe. E aí eu fui para casa com a vontade de comer macarrão com carne moída. E daí, entrei na minha casa, fechei a porta. Mais tarde, um pouco, bateu uma irmã lá na minha porta, irmã Verônica, e eu atendi. E ela falou assim: irmã, eu não vou entrar, eu só trouxe isso aqui para você. Eu falei: tá bom, irmã. Eu peguei aquela sacola, entrei, despedi da irmã, fechei a porta, entrei dentro de casa, abri a sacola, tinha lá dentro da sacola um pacote de carne moída e um pacote de macarrão. Então, Deus nos surpreende nos mínimos detalhes. Eu falei para o Senhor que estava com vontade de comer macarrão com carne moída e eu não tinha dinheiro, mas o Senhor conhece. E eu falei para Ele em oração, em pensamento: o Senhor está te vendo, meu irmão, minha irmã. Não se desespere. Aquilo que você está precisando neste dia, conte para Ele. É uma porta de emprego? Fale para Ele. É a cura de uma enfermidade? Fale para Ele. Seja qual for o problema que você está enfrentando, não se desespere, mas que as vossas necessidades, tudo que você precisa, sejam em tudo conhecida diante de Deus. Conte para Ele neste dia. Ele está te vendo e Ele te ama, Ele cuida bem dos seus filhos. Então eu estou compartilhando este testemunho que aconteceu comigo e tantos outros que aconteceu, mas o tempo não dá para contar. Porque isso me marcou muito. Eu dormi aquela noite chorando e falando com Deus. E no outro dia Deus falou, e Deus usou também uma irmã, né? Porque Deus não deixou aquela irmã dormir. Deus incomodou ela a noite inteira. E no outro dia ela me perguntou se estava tudo bem. O Senhor, Ele cuida dos seus. Ele está cuidando de você. Amém? Não se desespere. Conte para Ele tudo o que você precisa. Deus te abençoe neste dia.